Bom, boa noite. A gente, então, vai começar a entrar, através da arte, em temas filosóficos. Eu coloquei duas palavras que são da filosofia: percepção, mundo. A gente vai ver como que, se você segue aquilo que aconteceu em arte, aquilo que aconteceu, em particular, num artista, um artista que todos os artistas modernos, todos os pintores modernos e pintoras modernas reivindicaram como sendo alguém muito importante para as possibilidades que eles podiam ter enquanto artistas. Se você segue a obra dele, você começa a ver uma espécie de filosofia acontecer na arte. Vou deixar essa afirmação em suspenso, não vou justificá-la. No segundo texto, a gente vai ver essa questão ser aprofundada por Merleau-Ponty. A gente vai falar de cor. Não é meio absurdo falar de cor? Em filosofia, a gente fala de quê? De conceito. Ontem, num grupo, eu falei que eu estou há um tempo tentando escrever um livro, e aí, vocês conhecem alunos, vocês devem conhecer aluno, né? É uma raça que não presta. Eles querem o quê? Fofoca. Né? A pergunta é sobre o que é, mas não tem nenhum interesse, né? É só perguntar por perguntar, e você responde achando que tem alguma importância para alguém. A ideia, eu falei para eles, era, em vez de falar de conceito, falar de cor. Tratar dos problemas atuais, em vez de falar de Bolsonaro, fascismo, falar sobre o rosa, o vermelho. Uma coisa que ajudou a que eu tentasse esse caminho, que deve dar errado, né? Vocês vão falar, cadê o livro que ele falou que estava escrevendo, que nunca foi publicado? Pois é. Foi que uma vez eu fui numa farmácia comprar tesourinha. Aí eu falei, o senhor tem tesourinha? Aí a conversa não andava. Até que eu entendi que o atendente não tinha conceito de tesourinha. Mas peraí, se as pessoas no Brasil não têm conceito de tesourinha, imagina fascismo, capitalismo. A gente na universidade fica discutindo coisas hiper sofisticadas, marxismo, neoliberalismo. Eu falei, bom, então eu não vou pelo conceito mesmo. Eu acho que não tem... Isso que explica que uma pessoa que votou em A, depois vote em B, que é o oposto. Né? Imaginemos que eu esteja errado. Espero que eu esteja. Mas é isso que eu estou tentando fazer. E é isso que eu estou um pouco convidando vocês a fazerem, que é de levar a sério não o conceito de substância, o conceito de verdade, o conceito de conceito, mas as cores. Qual é a cor da maçã? Vermelha? Qual é a cor do céu? Azul? Tem uns objetos que a gente, né, tem uma certa ideia de qual é a cor deles, certo? Ou seja, você não precisa olhar a maçã para dizer que ela é vermelha, não precisa olhar o céu para dizer que ele é azul. É isso que se chama de tom local. Quando você fala que a maçã é vermelha, você não está pensando maçã no fundo preto, maçã no fundo azul, maçã no fundo verde. Em função do fundo, em função do ambiente, em função das cores, as cores dos objetos mudam. Se você tem uma lâmpada branca, uma lâmpada dicróica, um LED, uma lâmpada amarela, tudo muda de tonalidade. Caetano Veloso, por exemplo, acha que no Rio de Janeiro todas as cores são pastel. Quando você vem de Salvador, tem um certo sol, as cores são mais cores, o vermelho é mais vermelho. Chega aqui, tudo é mais assim, amarradinho, um pouquinho em termos de cor para ele. Eu já vejo até dourado aqui. Você vê dourado? Quando me chamou muita atenção as pedras, as montanhas. Eu me lembro bem, eu estava nas Laranjeiras e era o pôr do sol, aquele sol dourado na pedra. Eu enxerguei uma montanha de ouro, e aí como o verde estava diminuindo, sabe? É sério, ela fica meio dourada, eu digo, nossa, olha isso. Bacana. Como já ganhou, era uma outra paisagem. Mas você veio Vai de onde, Pedro? Oi? Vai de onde? Oi, eu não entendi. Você veio de onde? De Salvador também? De Salvador, eu sou baiano.
Investigando. Acontece que eu sou baiana. É, sou baiana. Eu viajo nas cores das estações, assim, cada estação tem uma luz, né? O Eu outono viajo no Rio nisso, é assim. lindo demais. O Assim, eu já outono é, percebi o que outono é meio douradinho, assim, que nem o Edu falou. Eu mas acho o por outono volta meio, a luz meio dourada, fim da tarde. tem uma época, eu não me lembro, acho que é por agora, que algumas vezes o dia está tudo meio transparente, super nítido. Enfim, uma vez eu vi uma entrevista com o Caribé, um pintor baiano, falando assim, não, então eu saí com o Jorge Amado, a gente foi olhar azuis. O que a gente faz hoje? Ah, vamos tentar andar pela cidade e ver os azuis que a gente encontra. Então, mas assim, cor, eu estou falando de coisas que normalmente são consideradas desimportantes. Se eu estiver numa mesa de bar com o pessoal meio barra pesada e começar a falar de visitar azul, o pessoal vai falar, ih, tá esquisito esse papo aí, esse filósofo. Então, é uma tentativa de dar importância a algo que é considerado fútil. O que é sério é o conceito. O que é importante é a verdade e a justiça. Mas existe todo mundo à volta. A filosofia, quando a filosofia fala de amor, ela fala de amor ao saber. Você tem que ir para a arte para ter alguma experiência de amor de malandro, da dimensão toda do amor. A ideia que eu tenho é que a filosofia pode ter uma dimensão larga para falar da existência. É, professor, você vê o que está segurando o pessoal na pandemia? É estudar e se divertir. Sim. E Vinícius, você cortou teu som. Vinícius, você cortou teu som. Me parece que você está sem som. Tá sem som, Vinícius. Não dá para te ouvir. Não dá Repita para a sua ouvir, não. frase. Então, eu vou continuar quando você conseguir voltar. A ideia é a seguinte. Tito, Oi. eu tenho uma pergunta talvez estranha, mas é porque a questão das cores, principalmente quando você falou da maçã vermelha, por vezes eu penso, quando eu vou escrever alguma coisa, sempre que essas cores vermelho e tal, elas são muito abstratas para tratar das cores das coisas, porque sempre que eu falo maçã, ou que eu penso em maçã, vermelho, que eu penso é um vermelho próprio da maçã. Então é como se a maçã não tivesse a cor vermelha, por mais que a gente associe de forma abstrata, mas O vermelho da a cor da maçã. maçã fosse Sim. maçã. Fosse o vermelho próprio da maçã. Sim. Aí, enfim, como se o céu ele não fosse azul, mas ele fosse o azul do céu, Mas olha, diferente de um céu que é azul. Esse azul que é o céu. eu concordo com essa formulação. Eu acho muito interessante. Porque o azul que tem no céu não é um azul que você pode sair empregando em diversas... Não tem aquele azul. Não só o azul do céu não é o mesmo no mesmo dia em todas as partes do céu, mas aquilo lá é um negócio que não tem fim. Né? Então, é justamente isso, a ideia de volta às coisas mesmas. Vamos olhar, a gente começa a entender que cor é um problema também. Não é tipo vermelho, azul. Né? É algo que é muito forte, que brilha, que é interessante, mas que não tem a estabilidade que a gente tradicionalmente pensou que tivesse. É aquilo que o Locke chamou de qualidade secundária, que não tem importância. Qualidade Tem um secundária. soneto do Shakespeare que ele fala disso também, que ele vai... O soneto é sobre... Ele fala que os olhos da minha senhora não são nada como o sol. Então ele critica toda aquela questão dos autores, Petrarca, essas coisas de comparar aquela pessoa que você ama com a natureza, com as coisas do mundo. E ele simplesmente diz que ela não consegue ter nada que pareça com o mundo, porque as coisas do mundo são muito mais belas do que ela mesma. E que ela só pode ser mais bonita do que as falsamente comparadas, porque para ele uma mulher que era comparada ao sol não existia. Então, para ele, essas pessoas eram falsas. Mas então, como é que a gente responde ao fato de que em Romeu e Julieta, sabidamente, Shakespeare diz que Julieta é o sol. Julieta não é como o sol. Julieta é o sol.
Tem duas respostas. Uma é Julieta anterior. Ele depois mudou e melhorou. Vamos dizer assim, uma bobagem assim. Mas outra coisa é dizer que não é comparação. Sim. No próprio soneto do Shakespeare, nos próprios sonetos mesmo, tem essa contradição, porque no início, acho que no 32, ele compara a mulher com um dia de verão. E logo depois ele escreve lá na frente, no 133, eu acho, que é quase o mesmo número, inclusive, ou 127, não sei, mas é isso, tipo, não, ela não é. Não é, tô errado. Mas como o soneto parece que foi uma produção que ele fez ao longo da vida toda, então talvez Romeu e Julieta anteceda essa desilusão dele com as coisas. Não sei. Mas ele tem muita necessidade no soneto de voltar para as coisas primeiro. Assim. Eu não sei. Eu sigo uma ideia bem básica, que o grande ator do Romeu, do Shakespeare, é o Richard Burton, eu acho. Que era um cara aí, legal e tudo. E ele escreveu todas as peças para ele. E enquanto o Burton ia envelhecendo, ele foi mudando os personagens. Era um jovenzinho, o Romeu, depois virou o rei da Dinamarca, né? Vai acompanhando. É tudo feito por uma pessoa só, é bem singular e vira uma obra. Né? Enfim. A gente está no segundo estágio. São feitos para ele. Também. O cara devia ser incrível. Todos são para ele. É um amor quase que de amigo que eles têm lá na época. Era comum fazer tudo para o seu melhor amigo. É quase que era a Xia 2.0. Eu uso. Então, a ideia de a cor de tal objeto é uma representação, um recorte separado de seu fundo. Então, eu sempre fiquei... Eu não assisto novela, eu não assisto televisão, já deve ter uns 10 anos. É o clichê do intelectual. Vai fazer o quê, né? Mas eu, quando assistia, sempre ficava impressionado com as imagens da Rede Globo. Eu defendo a Rede Globo, eu amo a Rede Globo. A Rede Globo é muito melhor que a Record, que Bandeirantes. Bom, não estou querendo falar mal da Rede Globo, estou falando mal das imagens da Rede Globo. Isso é uma coisa tipo Malhação. Eu sempre ficava muito impressionado como que uma maçã, um objeto na Rede Globo não tem sombra. Ele é super... Ele não tem nenhuma ambiguidade. Então, aqui, a menina tem uma cor vermelha meio pura e um pouquinho salmão, um pouquinho quente. O cara tá de boa, né? Uma cor meio lavada, não formal. As mesas e cadeiras têm uma cor, a grama tem outra. Tá tudo bem recortado em termos de cor. Cor local. Por quê? Porque a ideia é de comunicação, informação, não ambiguidade. E isso forma uma visualidade achando que essa é a visualidade correta. Então, eu trouxe uma outra visualidade do nosso querido, espero que não seja só do meu querido, do nosso querido Glauber Rocha. Esse daqui é a Idade da Terra, ou Terra em Trânsito, esqueci. Então, essa imagem aqui, você está vendo que, de repente, no meio de uma Coca-Cola, do lado, surge em vermelho uma cor que não tem nada a ver com nada, não é cor de um objeto. Ela vai entrando. Então, eu peguei duas cenas. A primeira eu não precisava ter pego, mas eu peguei porque achei muito legal. Na infância, eu vi um filme bem nacionalista, que era Independência ou Morte, com Tarcísio Meira. E Tarcísio Meira era o grande galã que representava valores conservadores que eu vivi na época da ditadura militar. E ele é um super ator. E Glauber Rocha chamou ele para participar do filme. Ele é o máximo. E tem ele falando acerca da defesa de valores. Tudo é canalha. E depois vem outra citação de Bar. Tudo é estranho, sórdido. E tem duas formas de cor. Na segunda situação, tem esse fogo vermelho que entra. E na primeira, os objetos têm uma cor muito singular, muito estranha. A Idade da Terra. Mesmo quando eu exerço a violência, eu estou consciente de que estou defendendo os mais sagrados direitos humanos. A independência, a abolição da escravatura
A proclamação da República começou com a ignorância e terminou tantos contratos. É um canalha. Bom, eu acho que as séries que vocês veem, que falam assim, tô vendo uma série muito legal, não é dessa ordem, né? Então, eu, em sala de aula, já usei do meu poder de professor para manipular os alunos dizendo assim, acho série um horror. Enfim, vocês devem estar vendo série enlouquecidamente agora, devem estar felizes com a pandemia. Mas é porque tem uma linha... Eu acho que você ia gostar muito de Years and Years, Tito. Olha, Márcia, você está numa provocação terrível. Eu podia até apostar que você ia gostar. E é bem capaz que eu goste, porque eu sou uma pessoa muito sem vergonha na cara. Mas... porque eu fico espantado. Quando se fala de série, a ideia é que é bem feito. Em geral, se fala assim. O cinema novo não era esse termo que se usava para ele. Os técnicos da Embrafilme, o pessoal que desenvolvia a película, ficava espantado que eles quebravam, que eles estouravam tudo. Não é bem feito. E, no entanto, é arte. Não tem o ideal de acabamento, de perfeição, como tem isso daqui. Tá? Bom, vocês têm razão de dizer assim, olha, para explicar a noção de cor com local, não precisava ter falado uma bobagem, ou por série a filme. Concordo com vocês. Vamos nos concentrar naquilo que importa, que se você para pensar cor, para pensar arte, você começa a fazer uma... Talvez você se perca, tem muita coisa para pensar, não tem um fim determinado. Ao mesmo tempo, você vai estar entrando mais no mundo. Você não vai estar preso no que você já sabe. Você vai ficar olhando os objetos, as coisas, de um modo meio novo. Então, por exemplo, quando você está... espero que vocês, todos, já tenham tido uma oportunidade de ir à praia. Suponho, como vocês moram no Rio de Janeiro, que muitos de vocês foram à praia. Imagino também que vocês, estando na praia, algum dia viram algo tipo uma tampinha vermelha de Coca-Cola na areia. Quando você vê no sol forte uma cor assim, parece quase uma coisa que fura teu olho. Pim! É um vermelho muito, muito forte. Se você retirar o sol e levar a tampinha de Coca-Cola para casa, você vai ver que é um vermelho médio. Mas lá no sol é muito forte. E Merleau-Ponty está se referindo por que esse vermelho é tão forte. Não é que sob o sol você tenha mais vermelho. Os impressionistas eram pessoas que fizeram, que se inspiraram de técnicas industriais. E eles se interessaram em seguir essas técnicas. Que técnica industrial eles seguiram? Por exemplo, tinta em tubo. Para você poder ir para a natureza, você tem que ter tinta em tubo. Isso é indústria. É por isso que as tintas em tubo têm uns nomes lindos, amarelo de Siena, mas se você olhar também, tem o número 137. É codificado. E outra coisa que foi codificada, que foi estudada, que foi industrializada, que foi tecnicizada, é a ideia da relação entre cores, e que as cores têm seus complementares. Um vermelho é muito forte, porque ao mesmo tempo que você vê um vermelho, você vê um verde. É por isso que a tampinha de Coca-Cola sob o sol é muito forte. Que é a prova que você vê um verde? Para de olhar a tampinha de Coca-Cola e olha o papel branco. Você vê a tampinha em verde. É o que se chama de pós-imagem. Então, quando você vê uma cor no sol forte, ela provoca a visão da cor complementar que se excitam. É por isso que a tampinha de Coca-Cola fica muito vermelha. Então, isso aqui é um quadro do Monet sobre 2 montes de feno. Eu, se fosse pintar, com minha falta de talento, ia fazer assim. Um chão verde, uns montes de fenos amarelos, uma montanha marrom e um céu azul. 4 cores. Ia ficar uma coisa meio pouco interessante, assim. No dele tem muito detalhe, então dá a impressão de ter mais vida, mais mundo, mais coisas acontecendo. Você sente um momento da manhã,
onde está o sol meio surgindo, o dia fresco acontecendo. Isso, como é que ele conseguiu? Eu consigo fazer, se eu tivesse feito assim, chão verde, feno amarelo, montanha marrom e céu azul, ia ficar um quadro escuro. Ele conseguiu fazer tudo muito claro. É porque no verde ele colocou amarelo, no amarelo ele colocou vermelho, no marrom ele colocou violeta, no azul ele colocou amarelo. Ele ficou colocando várias cores para elas se exaltarem. Se você misturar a cor, se junto de um vermelho você misturar um verde, vai produzir um marrom escurão. É uma adição subtrativa. Quanto mais tinta você coloca e misturar, mais escuro fica. Então, eles têm a tentativa de mostrar a luz. O tema dos impressionistas é a luz. Como é que você pode dar a luz? Se eles saírem misturando tudo, todas as cores vão ter um quadro preto. Então, eles saem olhando e tentando e atacando o quadro por aquilo que ele não pode ser visto. Aquilo que eu coloco no quadro não é aquilo pelo que o quadro tem que ser visto. O que o quadro são uma série de pinceladas, de fato. Mas o que o quadro, aquilo que é para ser visto no quadro é luz. Então, se você pinta uma grama, você não coloca só o verde da grama, mas também o complementar vermelho para fazê-lo vibrar. Então, aqui eu peguei um quadro do Westminster, lá na Inglaterra. Ele está aqui. Então, você está vendo... Uma coisa é você ver o quadro. Outra coisa é você ver a tela. Uma coisa é ver a pintura. Outra coisa é ver o objeto com moldura numa sala. Foi o Merleau-Ponty que me fez entender que o contexto no qual a obra é vista é muito importante. Porque esses quadros impressionistas não eram só algo que eles pintavam espontaneamente diante da natureza, mas pintavam espontaneamente diante da natureza para ser visto em casas escuras. Então, eles tinham que carregar na luz mesmo. O Van Gogh, por exemplo, que a gente acha que é um artista louco e tudo. Van Gogh é um dos maiores intelectuais que já teve em arte. É um pensador. E você vê essas cores e você tem uma tendência a dizer assim, não, é que ele estava louco, colocava tudo muito forte. Ele quer dar luz. Esse vermelho com amarelo na parede. A ideia é você colocar cores contrastadas para dar luz. É um projeto impressionista. Não é alguém que não sabe o que está fazendo. Ninguém protesta. Então, o tom local, por exemplo, você olha uma pedra marrom, ele é decomposto. Porque o que é o marrom? Sei lá, violeta e amarelo, alguma coisa assim. Em vez de pintar uma pedra com marrom, eles colocam as cores que, se juntadas, produziriam essa outra. Então, por exemplo, isso aqui é um quadro do Monet sobre a casa dele com a filha dele. A gente olha isso. O que a gente diz é que é um quadro do Monet sobre a casa dele com a filha dele num dia de sol. Mas o que Monet, enquanto pintor, pintava? Isso. Isso aqui é um detalhe do quadro. Vocês estão se dando... Estão tendo uma noção do que está em jogo? É muito diferente de um quadro que representa, de um quadro mimético. Não é uma arte mimética. Há um engajamento na superfície da tela. O cara coloca um violeta, um azul, um verde. É claro que numa dada hora ele para e olha a coisa geral. Mas tem também de um engajamento aproximado. Essa cor aqui, essa pincelada aqui. Então, é muito difícil entender exatamente o que é esse pensamento plástico. Então, até você não está mais no registro da mímese, ponto a ponto. A cópia exata, cada detalhe devendo corresponder, cada detalhe da tela devendo corresponder a cada detalhe da cena percebida. Na verdade, o que existe é uma verdade geral da impressão. Você tem aqui a sensação geral de um campo florido, um pouco de vento, duas criancinhas e uma espécie de mãe, alguma coisa assim lá.
Você tem essa coisa, assim, geral, mas não é para ser algo fotográfico, algo exato. O problema para o Cézanne é que você ir nessa direção da atmosfera, por definição, você não estava indo em direção ao peso, à obscuridade intrínseca das coisas. Os objetos desapareciam por sobre essa atmosfera. Olha o detalhe, o que as crianças viram? Tudo meio desaparece. Então, o Cézanne não tem esse objetivo. Cézanne passou pelo impressionismo, mas ele não tem um projeto que se esgote nessa pesquisa do instante, da luz, da sensação geral. Você não tem só as cores que dão a luz, as 7 cores do prisma. Você tem preto, cores pesadas. Então, aqui eu coloquei, isso aqui é numa revista japonesa que eu achei, as cores que o Cézanne usava. É tudo meio escurão, olha só. Ou seja, o Cézanne não quer se esgotar a arte no projeto da atmosfera, o brilho, como naqueles montes de feno. Ele quer chegar no peso do feno, no peso da terra, no peso do céu, no peso da luz. Isso daqui é uma palheta do Monet. A palheta, ela brilha, né? Tem muito amarelo. Na sequência, eu peguei uma palheta do Cézanne. É terra. Palhetas são as cores mais comumente usadas, mais ou menos isso. Né? Professor de vocês trabalha para vocês, né? Porque é uma delícia procurar esse tipo de coisa. Né? Já que o mundo acabou, a gente pelo menos pode fazer essas coisas. Professor, por que o peso, então, ele não pode ter luz? Por que o peso tem que ser obscuro? O Cézanne tentou ter peso e luz e não conseguiu. Foi o que ele tentou. Conseguiu ou não? Assim, é muito absurdo falar Cézanne fracassou. Não, peraí. É um clássico. Né? Mas o caminho dos impressionistas, o caminho deles de se interessar pela luz, na prática, você viu que na prática não é nenhum princípio lógico. Na prática, dissolver os objetos. Cézanne tentou juntar as duas pontas. Mas o que me confunde um pouco quando eu ouço isso é que o peso que o Cézanne me traz em algumas de suas obras não é muito uma questão do peso do objeto em relação ao objeto. Mas não sei se é porque eu estou lendo, enfim, sobre ele, mas me traz um peso na alma. Talvez essa escuridão, né, toda não esteja muito bem ligada a um peso do objeto na obra, né? Mas não sei por que a gente faz essa associação de que algo escuro traz um peso para a alma, né? E algo claro te eleva. Mas eu não sei. Tem um problema. Tem um problema, assim, da qualidade das imagens. Seria bacana que eu conseguisse ter um quadro, Cézanne, com uma super qualidade para a gente ver. Porque eu te passei o site semana passada, professor. Eu fui lá, mas não consegui encontrar minha felicidade plena. Algumas felicidades. Sim. Mas a coisa é que você, essencialmente, um quadro, Cézanne, para mim, o modo que eu vejo, pode estar errado, tá? Eu vejo o quadro como tendo peso. O quadro inteiro. É uma coisa, assim. Então, eu não sinto peso na minha alma, eu fico mais impressionadíssimo. Parece que o Cézanne produziu a realidade. Eu fico assim, é real. Assim, não estou querendo dizer que essa seja a única resposta, não, mas é só... A gente é filósofo, a gente discute o que a gente acha. Então, não sei... Não sei responder. Mas eu não sinto peso. Eu sinto mais possibilidades. Eu fico animado vendo. E quem quiser desrespeitar a Covid, quiser desrespeitar a pandemia, eu tenho um bom motivo. Vocês podem ir
No MAN, ver a exposição do Hélio Tissica. Eu fui ver, não sei se ainda está, veja no site. É uma coisa boa ver a exposição, tá? Vocês podem imaginar que as pessoas que se interessam por arte são bem menos que aquelas que se interessam por futebol. Então não está muito cheio. Vocês vão lá, Mas, vocês veem a exposição, vocês pagam quanto quiser. Eu acho que de repente pode dar R$0 para entrar. E depois sim, sim, tem o gratuito. vai no domingo. O parque lá é um dos melhores parques do Rio. É espetacular o Parque do Flamengo. Só para terminar essa questão do pesado, professor, para não ficar interrompendo muito também, tem o Henri Edmond Cross, né, o do pontilhismo. Eu não O conheço. senhor conhece? Não. Tá, depois o senhor dá uma olhada, que ele usa cores contrárias. Eu vou mostrar Usa isso nem com cores. Serrat. Oi? Vou mostrar isso com Jorge Serrat. Ah, sim. Ok. Bom, tá. Então, a divisão do tom, essas cores contrárias, isso se chama... a gente não tem nenhuma necessidade de guardar essas noções, só explico para entender o texto. A divisão do tom, né, é isso que se chama de cores contrárias. Você vai fazer uma âncora marrom, você coloca violeta e vermelho. Se vocês derem um close, é meio violeta e vermelho. Tá? Aqui é mais claro, né? Essas pedrinhas marrons são violeta e azul. É um escândalo. Eu acho sensacional, assim. É estranho uma aula de filosofia onde o professor fala assim, é bonito, eu gosto. É um outro registro. Em geral, a gente aprende que filosofia, e está correto afirmar isso, não é algo que se reduza a interesses pessoais. Então, como é que ficam essas duas coisas? A resposta que eu posso dar é leiam a crítica da Faculdade de Julgar de Kant. Ele fala de uma universalidade subjetiva. Ele fala que existe uma dimensão que não se esgota no meramente subjetivo. Existe algo singular que é também universal. Isso é o que ele chama de sentimento. Bom, vamos falar de um sentimento. Tem algum sentimento normalmente singular, certo? Tem algum sentimento que é singular, que esteja associado à filosofia enquanto projeto universal? Existe isso? Espanto, por exemplo. A filosofia não começa nomeando um sentimento singular como sendo a via para o universal? O espanto em Platão? Bom. Então, mistura graduada, extensão... Então, aqui, o que o Cezanne faz ele esculpe com tinta. Então, ele vai fazendo mistura graduada. Um vermelho, um vermelhinho, um vermelhão, um avermelhado, cobrindo o objeto. Vermelho, vermelhinho, vermelhão, avermelhado. Vai dando esse bojudo dessas maçãs. Ele vai colocar, cada pincelada tem uma cor que é como se estivesse esculpindo em duas dimensões com cor. É por isso que o Merleau-Ponty fala que o Cezanne, de vez em quando, hesitava 1 hora para colocar uma pincelada. Em geral, é uma pincelada rápida, tá? É impressionismo. De vez em quando... peraí. E tinha vezes que ele parava o quadro e ia no museu olhar. Será que eu encontro uma solução? É como vocês quando escrevem texto de filosofia. Vocês estão escrevendo, vão, de repente para. Aí liga para amigo, encontra no bar, vai e volta. Um tempo depois. É a mesma coisa, né? Um trabalho criativo. Diferente do que acontecia no impressionismo, agora o objeto não está mais submergido pelos reflexos, pelo ar. Isso aqui é um artista que eu não gosto, que eu trouxe, o Renoir. É um super artista. É uma maravilha e tudo, só que eu não gosto. E aí eu trouxe ele como exemplo de coisa ruim. É completamente absurdo o que eu estou fazendo. São maçãs feéricas, são cebolas feéricas, cebolas Las Vegas, cebolas que estão numa luz, numa super energia, num negócio que é muito pouco cebolesco, um negócio que é feérico, alucinado, que é muito diferente desses pesos aqui. Eu estou comprando inteiramente a versão do Merleau-Ponty. Não precisava. Estou dizendo aqui,
solidez, aqui, objeto perdido. Estou associando o meu não gostar muito do Renoir com essa história toda. Tem problema? Não. Por quê? Eu estou falando isso e dizendo que é completamente absurdo o que eu estou falando. Então, estou colocando coisas para vocês pensarem, se distanciarem ou não. E que os objetos Cézanne, em vez de ele ficar preso, perdido nos reflexos, ele é como que iluminado de dentro. Vem dele. Porque é a coisa mesma vindo. O que dá a impressão de solidez. Então, parece que é de mármore, né? Parece que vai furar o banco. Essa toalha parece que é impossivelmente pesada, como as pedras do Cézanne, essa falésia que eu tinha colocado num dos primeiros cursos da gente. Então, ele quer o objeto através da estética impressionista. Ele quer a solidez do objeto através de uma estética que é baseada toda em luz, 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 luz. É isso que Emile Bernard disse que não dava, porque que um quadro exige? Então, vocês vão ler uma coisa dessa, vocês não vão entender. Emile Bernard lembrava-lhe que um quadro, para os clássicos, exige circunscrição pelos contornos, composição e distribuição das luzes. Eu coloquei uma coisa longa, que é para vocês se darem uma ideia do que é tradição. Que isso existe mesmo. Isso que o Emile Bernard está falando é uma definição feita da pintura pelo Albert, Jean-Baptiste Albert, em 1435. A pintura clássica viveu sob regras, sobre princípios, como, por exemplo, esses que o Albert estabeleceu em 1435. De que ele fala? Circunscrição pelos contornos, composição e distribuição das luzes. Vamos ver esse texto do Albert? Vou ver rapidamente, tá? Só para os pontos essenciais. São 6 pontos. Inicialmente, aqui vem uma definição famosa da pintura. Traço um quadrado, do tamanho que eu quiser, que seria uma janela. Aí que vem a metáfora da pintura como uma janela aberta sobre o mundo. É o Albert. E aí ele vai colocando as coisas e tudo. Bom, composição, primeiro termo que foi usado pelo Emile Bernard, o modo pelo qual eu vou juntar as partes no todo. Juntar as partes no todo, mas o que quer dizer isso melhor? Vocês estão entendendo? A pintura clássica não era composição no sentido que é a arte depois dela. Quando você vê Hélio Sica, Mondrian, seja o que for, você tem cor, 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 cor. Composição aqui significa história. Composição significa, eu vou fazer um quadro sobre a crucifixação de Cristo no Gólgota. Um quadro sobre Maria Madalena. Aquilo que organiza os espaços, os elementos plásticos numa tela, não é nada plástico, é uma história. Ou seja, a pintura clássica era menos para ser vista do que para ser lida ou escutada. É por isso que você pode colocar qualquer coisa lá que ninguém está olhando. É por isso que, quando você vê as críticas à arte hoje em dia, o nosso senso comum, os preconceitos do senso comum são herdados. São herdados da nossa tradição clássica. Você acha que um quadro, a arte, tem que contar uma história que nos eleve. É um absurdo mostrar a gente nua, é um absurdo, né? É a composição aqui. A grande obra do pintor é a história. Os corpos são parte dessa história. Então, você está contando uma história, Cristo sendo crucificado, então você vai colocar os elementos plásticos que se adequem à grandeza dessa história. Você vai colocar uma mula sem cabeça? Não. Você vai colocar, enfim, você vai colocar figuras que se adequem a essa história de modo a dar importância, grandeza ao tema. Então, vocês entendem por que era chocante que Cézanne enviasse para o salão um quadro de um cara bêbado com um catarro na camisa. Ele está atacando frontalmente a ideia de história, a ideia de elevação em arte. Bom, então tá, tudo bem. Ao pintar o nu, aí tem uma coisa de um saber, né? Eles têm que estudar a composição dos elementos, ossos, e depois já vestindo com músculo, e depois cobre com carne.
Tá? Então, você está subordinando a arte ao conhecimento. Quando você vê, os grandes pintores eram grandes anatomistas. 4. Circunscrição. Então, tinha composição, que é a história narrada. Circunscrição, que é o quê? São as linhas. Você, quando vai fazer um quadro, eu mostrei 2 quadros, eles primeiro desenham linhas e depois colocam a cor dentro. Essas linhas têm que quase deixar de ser vistas. Não é tipo Mickey Mouse, que você vê o desenho do Mickey. É algo para você praticamente não ver a linha. É o delineamento de uma orla que não pode ser aparente, porque senão vai virar uma fenda, como num desenho animado. Ela fosse só o prosseguimento de um movimento da orla. Você vê a delimitação de um corpo, do outro você não vê, como diz o Leonardo, não existem linhas na natureza. 5º, cor, a composição da cor. Porque você coloca luz, então você tem a história, os elementos, a delimitação deles e as luzes que vão dando cor, sombra. Expusemos, portanto, toda a pintura que dissemos consistir nessas 3 coisas: circunscrição, composição, recepção de luzes. 1435. 1435, peraí. Émile Bernard diz que, para os clássicos, existe circunscrição, composição e distribuição de luz. Então, a gente está vendo em 1890 isso ainda ser algo que se impõe para um artista, esse tipo de regra. Então, só para que vocês não pensem mal do Émile Bernard, porque o tempo todo ele aparece como um chatão, né? Vou mostrar um quadro do Émile Bernard para vocês. Está aqui. Se vocês olharem à esquerda, tem 1838 e tem um ponto, aquilo é Bernard. Esse quadro foi tão considerado legal à época que o Van Gogh copiou. Isso é a cópia que o Van Gogh fez do quadro do Émile Bernard. Vincent, do lado direito. Tá? Então, a gente está dentro aqui da modernidade. A modernidade não sabe em que medida que ela é moderna sem nenhuma ligação com o passado ou não. Você tem diversas vistas. Vocês viram o Victor Binet, que era uma pintura daquela das vaquinhas com alma, com personalidade, com tristeza, que é diferente do caminho que as coisas vão seguindo, mas impessoais na arte com Cézanne e pós-Cézanne. A resposta Cézanne, eles faziam um quadro. A gente faz esse peso aqui. Isso que eu falei para vocês, que eu queria ter uma boa imagem de um quadro Cézanne, que é para ver como é pesado. Nós fazemos um fragmento da natureza. Ele está dando real ao real. O que os mestres faziam, os grandes pintores clássicos? Eles não iam para as coisas mesmas, ficavam na ideia do que as coisas são ou ideia do que as coisas deviam ser. E a natureza é o máximo. Tudo está lá. Não é um pensamento ecológico, é um pensamento existencial. Está tudo lá. Temos que sair do meramente humano. E é uma frase sensacional, que ele queria ter feito o impressionismo algo sólido como a arte dos museus. Ele queria a solidez da pintura clássica, com luz, com novos riscos, com contato com a natureza. Mas ele não queria se perder em luzes, luzes, luzes. Ele queria instituir um momento em arte. Então, eu coloquei o grande clássico, o grande pintor clássico aqui, que é o Poussin. Vocês estão vendo o olhar dele? Não é qualquer olhar, é o olhar de um pintor. É um olhar de um pintor que sabe da sua potência de olhar, que sabe da sua potência de pintar. Esse cara sabe que ele é o cara. Pinta um tema clássico, Massacre dos Inocentes. Eu vou dizer assim, vou fazer 2 descrições desse quadro, tá? Poussin pinta um tema clássico, o Massacre dos Inocentes, que está numa passagem da Bíblia, mostrando de modo muito forte, muito violenta, um assassinato de uma criança e sua mãe gritando, uma coisa horripilante. Tem uma outra maneira de falar desse quadro,
que eu acho que, em certa medida, era assim também que Cézanne via. Ele via vermelho, amarelo, azul. Vocês estão vendo as cores? O vermelho do manto do homem, o amarelo da mãe, o azul da mulher desesperada. Você está vendo isso como sendo cor, como sendo... Tem o nível moral, ético, mas tem também o nível da pura irresponsabilidade de cores, como aqui. Isso é um bacanal. Ao mesmo tempo, isso são cores, são formas. Tem todo um divertimento aqui na coisa por si só, no ritmo, nesse acontecer plástico. E você vê que o Poussin fez também um desenho desse Triunfo de Pan. É muito comum você encontrar isso em arte. A pessoa faz... Né? Vocês sabem que o cara que fez Eu bebo sim, não tô morrendo, tem gente que se embebe tá morrendo, sei lá. Ele fez várias músicas do mesmo tipo. É muito comum. Seja em samba, seja no que for, que a pessoa descubra que aquele é seu caminho, né? Então, é muito comum um tema ser repetido, repetido, repetido. E outra coisa que é também comum é que um tema seja retomado por outros artistas. Então, esse mesmo quadro foi retomado por um artista contemporâneo, Triunfo de Pan. Esse cara que está fazendo Triunfo de Pan, esse Leon Kossoff, será que ele é alguém que está inscrito na religião grega? Será que ele reza para Pan toda manhã? Ou aquilo que interessa são formas, cores? Rápido das Sabinas. É um tema que você não pode muito falar, porque não existe mais politicamente incorreto que isso, que era algo que era festejado, que Roma, para ser fundada, só tinha homem meio barra pesada, né? Os romanos não eram mole, então eles precisavam de umas mulherzinhas aí. Então eles invadiram outra cidade e roubaram as Sabinas para ter mulheres. E, bom, eles estão aqui pegando as mulheres. E você pode, ao mesmo tempo, ver qual é o grande interesse do Poussin. Nesses mantos com cores. Eles são tão pesados, esses mantos, quanto as toalhas do Cézanne. Né? Então, o Cézanne ficava fascinado com o Poussin. Estou mostrando o Poussin, porque o Cézanne adorava o Poussin. Ele só queria que isso tivesse movimento. E aqui tem um pouco de movimento, mas um movimento espiritual, a tempestade. É um quadro super misterioso, é lindo. Um dos quadros mais bacanas do Poussin, para mim. Termino com o olhar dele de novo para vocês, perguntando a vocês quem vocês pensam que são. Para você ver a grande diva, ciente de que é uma diva. Bom, e aqui é a Academia de Beaux-Arts da França, que se tornou, no século XIX, a grande defensora e exportadora do ideal clássico. E você vê que, na entrada, quem está tomando conta disso tudo, ninguém a não ser Nicolas Poussin. Bom, o grande projeto Merleau-Ponty, né, reaprender a ver. Uma fenomenologia que nos ensine a ver de outra maneira. A ideia do Merleau-Ponty é muito esquisita. Parece que vocês não podem ir na direção denunciar um professor, vocês têm um problema. Vocês não podem denunciar o professor Tito, a direção, porque agora eu sou a direção. Vocês vão ter que denunciar em outro lugar. Os banheiros da UERJ, sei lá para quem, para o programa de rádio. Porque eu estou dizendo a seguinte coisa, estou dizendo que, contrariamente à ideia de que há deformações injustificadas em arte, seja no que se refere à cor, pinta um céu como roxo, seja no que se refere ao desenho, coisas esticadas, coisas contrárias à perspectiva, a ideia do Merleau-Ponty é que a arte moderna, Cézanne, mostram como vemos. É uma defesa inesperada. Ele não está dizendo assim, vamos aceitar a diferença, vamos aceitar outros modos de ver. Ele está dizendo, não, esse é o modo correto de ver. Porque a gente não vê segunda perspectiva. É falso dizer que a gente vê segunda perspectiva. É porque a gente tem o tempo todo obras, perspectivas, seja na televisão, seja na fotografia, que a gente vive uma cultura nos dizendo que o registro correto é a perspectiva.
Na percepção, as coisas não funcionam como numa máquina fotográfica. Você se lembra de vocês esperando o metrô, esperando o trem, há não sei quantos anos atrás? Ô, professor, só uma observação e uma pergunta. Recentemente, agora na quarentena, me deu um pouco de interesse de ler um pouco sobre fotografia e tal. E pelo que eu entendi, eu acredito que nem na fotografia existe uma expressão muito fiel da realidade. Porque dependendo do tipo de lente que você usar, um objeto em determinado plano da foto vai estar mais em evidência ou não. É que nem você, por exemplo, pegar um celular e tentar fotografar a lua. A lua que você vê não é a lua fotografada no celular. Então, até a fotografia que tem essa pretensão de ter uma. Eu não sei se a fotografia tem essa pretensão, mas que no senso comum tem essa pretensão de ter um retrato o mais fiel possível da realidade, não capta a realidade Em geral, um como. fotógrafo que não é fotógrafo de casamento, ele explora justamente isso. Ele sabe que não. Por exemplo, uma fotografia ser mais ou menos representativa tinha que ser como Santo Sudário. Vocês conhecem Santo Sudário? É uma relíquia, uma falsa relíquia, que era um tecido de linho no qual o corpo de Cristo teria sido embalsamado. Então, não tem um foco central, como tem um aparelho fotográfico, que vai organizar toda a imagem. É algo que cola em tudo. É tipo um scanner. Né? Então, todo fotógrafo sabe que o que eles têm que aprender quando eles vão aprender a fotografar é o olhar da máquina. É o olhar que não é o olhar deles. É um olhar formatado da máquina. Porque a máquina, por exemplo, ela já faz um recorte. Só o fato de fazer um recorte já muda tudo. Né? Tem um foco, tudo converge para um ponto por causa das lentes. Então, é outra parada. Não a fotografia é arte. A fotografia não é mimesis, não é uma cópia perfeita. E, em geral, isso é algo que interroga com que os artistas em fotografia dialogam. Quando o Merleau-Ponty está falando aqui de fotografia, está falando nisso que você falou, Pedro, do senso comum sobre a fotografia. Vou fingir que você... Você chegou a citar Platão e eu cheguei a ler o texto dele sobre arte, é uma coisa terrível. Terrível. Chega a dar... Nossa, eu pelo menos me senti muito desconfortável lendo aquilo. Não vou salvar os gregos. Mas... o Platão fala assim, depois de ter expulso, porque você vê que ele fica todo tristinho de estar expulsando, porque ele sabe que eles são o máximo, né? E numa dada hora, o Platão fala assim, mas talvez, se alguém conseguir rebater esses argumentos, então aceitaria que a arte fosse integrada à cidade. Em dado momento, lá do livro 10, ele fala isso. E é assim que eu interpreto a poética de Aristóteles. Aristóteles responde a Platão. Tá. Só mais um detalhe em relação à fotografia que eu achei muito interessante. A forma que você tem, mas a gente acredita que fotografar, você tira a foto e ela simplesmente sai pronta, mas você tem, por exemplo, dentro de fotos mais trabalhadas e tal, a parte da edição ela é muito importante, mas não é uma edição de, eu tirei uma foto, então vou tentar mudar ela. Não, o próprio arquivo que a câmera salva, que é o RAW, ele já tem a intenção de captar algo que tenha que capte a maior, o que mais possibilite uma variação da luz, que permite que você edite isso para e aí então você compor a sua imagem. Então, essa ideia... Num aparelho fotográfico normal ou num telefone celular, quando você faz uma foto, tem milhões e milhões de filtros que passam, milhões e milhões de programas que determinam aquela imagem um sentido único. Em geral, eu quando vejo fotos
feitas em aparelho celular, eu passo mal. Sou fresco, sou chato. Eu acho que a foto foi feita pela Samsung, não por uma pessoa. Tem o mesmo tipo de coisa. Esses arquivos RAW, cru, em inglês, eles têm filtro, mas têm bem menos filtro e permitem que você determine direções neles. Você concorda com esse modo de falar, Pedro? Não, totalmente. E, assim, em relação à fotografia, assim, que eu tô falando que me deu interesse foi, sei lá, alguns vídeos que eu vi, algumas coisas que eu li, não é... Eu tô longe de estar nisso, mas é interessante porque até os próprios aparelhos de celular e tal te possibilitam isso, de você fotografar em RAW. E é impressionante. Lá tem muito filtro, porque olha só uma coisa que tem em celular. Não, olha só uma coisa que não tem no celular. Lente. Quando você olha o aparelho fotográfico, tem uma objetiva lá, né? Lente. É um celular, é tudo. Então, ele produz o efeito da lente por software. Então, tem muito. O RAW dele é muito menos cru do que de um aparelho reflex tradicional. Eu interrompi, desculpa. Não, eu só ia comentar isso mesmo. Eu acho que tem até alguns celulares que têm lentes dele e tal, mas é impossível que isso chegue aos pés de algo que uma câmera profissional pode fotografar. E você tem câmera em casa? Além do celular? Não. Quando eu estava interessado, eu cheguei a pegar um celular que tivesse essas possibilidades só para ter um interesse, mas aí do nada eu cheguei à conclusão de que eu tô preso aqui no meu quarto, então as possibilidades de fotografar são muito pequenas. Talvez eu leve isso como hobby daqui a uns, sei lá, 5 anos, quando a pandemia acabar aqui no Brasil. Mas Mas por enquanto eu vi que é muito limitado, então não faz sentido tentar forçar um hobby num momento que as coisas que, nossa, eu queria muito fotografar isso, essas coisas não estão aparecendo agora. Mas eu talvez vá te torturar porque eu vou colocar muitas imagens fotográficas. Porque há um certo tempo atrás eu comecei a me interessar bastante por fotografia também. Quer dizer que aquilo que você coloca é só baseado no teu interesse? Não é uma verdade absoluta? Não. E eu defendo isso como modo de fazer filosofia. É muito melhor quando você fala isso, parece que é muito mais fiel do que uma tentativa de você falar de algo de forma objetiva, sem tirando o interlocutor do meio. Olha, isso aqui que eu estou falando não é minha opinião, é o que é considerado Mas, assim, dentro da academia. Que num debate, talvez eu fique numa situação de saia justa, né? Uma situação difícil de defender. É claro que eu vou tentar defender a sua posição. Mas eu acho que, por exemplo, o que Platão faz? Está falando da sua posição singular. Eu acho que sempre parte de um ponto singular. É o que eu acho. Eu não quero dizer que tem uma justificação universal. Não quero isso. Não porque seja tímido ou isso ou aquilo. Eu acho que é a natureza da situação contemporânea. A gente não cria mais sistemas universais. É isso. É uma tese filosófica. Depois que Deus morreu, ficou difícil. Mas o problema é que Deus não existe. Eu não tenho essa questão. Eu devo estar chamando algumas pessoas, mas eu nunca passei por isso, essa história de Deus, assim. Não, eu digo numa relação a uma determinada divisão do que é a filosofia contemporânea. Pelo menos eu já ouvi essa definição de que filosofia contemporânea é filosofia pós-morte de Deus. E é aí que começou a surgir várias possibilidades de relação com a totalidade que não envolvem um sentido metafísico. Mas se a gente usar o termo Deus, para mim, a filosofia que tinha Deus era uma filosofia que calava questões. Não é que agora a filosofia seja menos, ela não é mais universal como a antiga. É o contrário. Uma filosofia que é... Não, muito pelo contrário. Inclusive, o meu interesse por filosofia contemporânea, eu tenho até que rever isso aí, porque eu, né, como estudante de filosofia, eu acho que
É importante ler Claro, determinados autores da tradição, mas todo mundo em relação a... tem que ser cartesiano, todo mundo. Contemporâneo tem que amar, tem que querer se vestir como Descartes, tem que querer. Eu conheci um cara na França que se vestia como Descartes. É um filósofo importantíssimo, que inclusive não estudava Descartes, estudava Platão. Bom, voltemos. Professor, Oi. só uma coisa. Quando você está falando aí Desculpe, é o desses Jonathan. traços, Um instantinho. Esqueci o nome do filósofo, é o Jonathan Barnes. Procure imagens do Barnes, os livros que ele publica. É aquele coisa assim, rabo de cavalo, camisa bufante, calça, meinha, como um cara do século XVII, uma loucura. A filha dele que fazia as roupas dele. Oi, Ju. então, sobre a questão dos quadros. Quando eu era mais jovem, sei lá, tinha uns 10 anos, eu gostava muito de desenhar nessa época, né? E aí eu fazia uns desenhos e era muito pobre, né? Não que eu seja rica, né? Continuo sendo pobre, mas era uma situação meio mais complicada. E aí, numa dessas de vender bala no sinal, eu encontrei com um homem que ele fazia um curso tipo de arte, sabe? Esse curso que ensina mangá, faz essas coisas. E aí eu mostrei para ele os desenhos, ele gostou e falou assim, vou te ensinar a fazer arte. E aí eu fui para fazer arte. Quando eu cheguei lá, eu fazia aquilo que eu gostava de fazer. E ele ensinou a fazer traço. E a fazer... Ele falava, tudo tem uma linha em algum lugar e você parte daquela linha, tipo como se fosse uma representação. Isso destruiu toda a minha percepção. Oi? Isso destruiu minha percepção. Não entendi, pera. Vai, fala. Em sentido meio metafórico? A linha de força? Não. Linha mesmo. Tipo, como se o rosto fosse uma linha. Então, se você pega uma foto, por exemplo, de alguém, vai transformar ela, ou um rosto. Você está olhando para um rosto para representar esse rosto enquanto desenho. Ele tem uma linha geométrica mesmo. Então, você parte dessa linha geométrica, esse é o seu ponto. E a partir dali você vai construindo os contornos, muito parecido com aquelas artes que você mostrou. Desenha os traços e depois põe a cor. Então, ele ensinou aquilo. Só que eu não fazia aquilo. Então, hoje, como eu aprendi dessa forma, eu desaprendi o que eu fazia e passei a fazer o que ele me ensinou a fazer. Então, tradição. Hoje em dia, eu não consigo fazer. Quando eu faço, eu acho estranho. Quando eu faço outra coisa diferente disso. Aí, para fugir disso, o que eu uso? Eu uso carvão ou grafite. E eu não boto cor no desenho. Eu deixo ele só nos traços e eu tento afinar o traço para que não apareça a geometria, mas que só tenha os traços e a pessoa, se olhar muito perto, vai ver traços e traços, mas de longe ela vê o rosto. Eu gostei bastante. Eu já tive a sua aula de História da Arte antes, assim, né? Que você falou sobre o Merleau-Ponty, mas você foi mais antes, né? Você falou um pouquinho de Sócrates e tudo mais, e sobre se é uma concha ou não é uma concha, é uma égua, uma mulher, toda essa construção. E você tinha mostrado isso na sala, então acho que é bem mais no slide. O Monet você aproximava e botava esses traços bem próximos da gente na sala. Isso me marcou bastante, porque... E agora você falando de novo, né, ouvindo você se aprofundar mais em Merleau-Ponty e mais nessa questão da luz, do traço, do impressionismo, eu fiquei pensando nessa minha vivência mesmo com a arte. E eu não gosto tanto, eu gosto de apreciar, mas não gosto tanto de fazer, porque eu me decepcionei com o fazer. Mas olha, assim... arte, ou seja qual for o trabalho criativo, em geral tem uma tradição, tem umas coisas ruins, e a gente tem que encontrar um modo de contrariar. Como é que você faz com isso? Por exemplo, escrever. Vocês têm que escrever muito. E aí vocês devem ter uns vícios que vocês já conhecem. Depois você mostra para um amigo ou para uma amiga, ela vai falar de outros vícios que vocês não conhecem. E a gente vai aprender, o tempo todo tem que ficar desfazendo e fazendo, né?
Então, em arte, todo mundo que eu conheço que trabalha com arte tem uma grande dimensão de não, de destruir, de quebrar, desfazer. Eu comecei o curso com uma imagem do Rauschenberg que era um desenho apagado, né? Em filosofia também, tipo, você está escrevendo, de vez em quando, se você fica muito preso naquela ideia que você quer falar, isso bloqueia tudo. Destrói ou ignora, coloca de lado. Mas a única coisa que eu posso te desejar é que você volte a desenhar, né? E outra coisa, Ju, você coloca seus desenhos em algum lugar? Eu quero ver. Então, eu coloco na minha parede. Ah. Ficam todos pendurados, alguns guardados. Hoje depois tira uma foto e me manda. E uma coisa interessante que me lembrou aqui enquanto vocês falavam, rapidinho. Eu também gostava muito de mangá, né? Acho que a gente passou por isso, gosta até hoje. E eu fui fazer aula de desenho com o professor de arte da minha escola. Eu tinha, sei lá, 9, 10 anos exatamente. E ele se ofereceu a dar aula de desenho para as crianças, porque eu também venho de uma família muito pobre e tal, e meu pai ia trabalhar, minha mãe ia trabalhar, eu ficava sozinha em casa. Então ele se ofereceu assim para me dar aula de desenho, ele falou, vou socorrer essa criança. E aí uma coisa que ele falou uma vez, muito engraçado, que eu estava errando os traços, e ele falou, você precisa aprender a desenhar sem borracha. Isso que o professor falou, do erro, de reconstruir, de ter que refazer. Enfim, a gente precisa aprender a viver sem borracha, sem apagar, sem o certinho, sabe? Talvez isso seja interessante. Ou com a borracha que apaga aquilo tudo, né? Com a borracha que deixa tudo apagado. A arte moderna, ela não faz esboço. Ela integra o erro, integra a espontaneidade. Uma gravação de música, importa o tom, aquela traqueia naquele dia, o cara bebeu, a mulher bebeu muito na noite anterior, fumou cigarro e tudo. Isso tem... Esses erros dão uma coisa da arte agora, que é diferente do canto lírico, da arte tradicional, que é pura, cristal. Então, é um outro registro, são outras possibilidades que a gente está vendo aqui. Mas a ideia é a seguinte... Professor, Oi. Eu fico pensando nessa questão também em relação à dança, né, em si, como o balé clássico e todo o comportamento, porque no meu caso da arte, meu lado artístico, ele se expressa pela dança, né? E nessa questão de erro e tudo mais, eu fico pensando quando eu ensaio a coreografia e quando eu vejo os vídeos de coreografias e que aquilo fica um pouco engessado, e quando há uma gravação, ou quando você se observa dançando de forma livre, escutando uma música e dançando, a forma com que a expressão do corpo ela sai muito mais bonita, muito mais viva, e o movimento fica muito mais... Às vezes os movimentos são até mais bonitos do que numa coreografia. Aí eu fico pensando nesses erros, borrachas e tudo mais, pensando isso na questão da dança, do movimento, né? Porque quando a gente fala de fotografia, a gente fala de literatura, a gente está falando de algo que é meio que está em movimento, mas a dança ela pressupõe um certo movimento, né? Que você pode fazer um movimento contínuo ou um movimento descontínuo dentro de uma técnica ou completamente aleatório, e que isso pode compor toda uma dança que pode se tornar muito bonita, né? E aí eu estou pensando muito na questão da dança, como isso pode ser, como essas ideias elas vão sendo incorporadas na dança, né? Porque uma coisa é você dançar e outra coisa é você refletir sobre ela, né? E agora eu estou aproveitando a oportunidade para fazer isso, né? De pensar nisso, né? Olha só, Bianca, na segunda parte do curso, que a gente vai ver o olho espírito, eu vou colocar um outro dossiê, um outro Google Drive, com outras coisas de arte. Vou colocar basicamente corpo. Vai ter muita dança. Vai ter passinho, vai ter balé, e por exemplo, a Márcia Aide. Você me corrige se eu estiver falando besteira, tá? Porque eu sou filósofa, não sou especialista em nada. A Márcia Aide, ela não é uma bailarina clássica no sentido da perfeição, do não erro. Tem muito erro nela. Isso dá uma humanidade, dá uma superioridade. Você vê as mãos dela, é uma coisa impressionante, que é diferente do ideal de uma perfeição total.
Mas não estou falando só dela. Eu coloquei uma outra dançarina que eu gosto, que agora está no... Outra bailarina que está agora na ópera de Los Angeles, Mathilde Frusté. Eu coloquei o ensaio dela. Porque uma coisa é você ver o balé sentado à distância e para dar aquela impressão de leveza. Outra coisa é ver de perto. É pior que CrossFit, pior que futebol americano. É coisa de esportista de alto impacto, é uma coisa porrada, porrada, porrada. Bianca, está errado isso, esse modo de falar? Não, é CrossFit, mas é um treinamento pesado que, a partir disso, você constrói uma leveza, e cada bailarino ele vai ter sua personalidade, né? Porque aí você ultrapassa a técnica e coloca a sua personalidade. Um exemplo brasileiro é a própria Ana Botafogo, que ela parece que voa no palco. Você não sente nenhum peso, nenhum... E o treinamento de balé é completamente CrossFit, um negócio bem pesado. Para que ela tenha essa leveza, ela precisa de um esforço muito grande, né? E ela levita no palco. Acho maravilhoso balé, mas eu sou muito atraído por tudo que é moderno. Sim. Por exemplo, grande parte do balé veio de uma certa exploração dos movimentos do dia a dia. Sentar numa cadeira, andar, fazer coisas assim, né? Andar já é dançar, né? É uma coisa que Não, minhas danças são orientais, eu danço dança oriental. É outro estilo, mas eu sempre fui apaixonada por dança, e aí eu sempre observando como as bailarinas se portam, né? E já li alguns trabalhos sobre questões de dança, até questões de como as pessoas dançam em grupo ou em par, como é que essas diferenças. Mas a questão mesmo do bailarino é impor, sim, a sua personalidade, que ultrapassa realmente a questão da técnica. Às vezes, um erro que pode ser dado por uma pessoa que treina muito a técnica, né, trabalha muito a técnica, fica de uma beleza absurda naquele bailarino, enquanto outra pessoa, se fizer aquele mesmo movimento, fica uma coisa tosca, né, que ninguém consegue identificar. O problema é que você tem, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas que são da dança contemporânea porque sofreram muito no balé. Eu tenho uma orientanda que fez uma dissertação sobre Merleau-Ponty, e quando ela aprendeu balé, a professora dava aula com um bastão com o qual ela batia nos alunos. É uma coisa clássica do treinamento militar. Né? Então, assim, tem várias pessoas com quem eu falei já do mundo da dança que tem um pouco de horror do balé. E teve um colega de vocês que fez um curso que eu dei, que é do balé também, mas que é da dança também, mas ele não faz essa diferença muito forte entre balé e dança contemporânea. Mas, bom. Voltemos. Eu queria falar do mundo. Vocês se lembram que existia um mundo antes? Que existia trem, que existia metrô? Você via o trem ou o metrô chegando à distância. Se você ficasse olhando, você via assim, uma coisa e chegava. Não acontecia nada demais. Se você olhasse ele chegando, ele não te matava. Bom, mas se você colocasse uma máquina fotográfica filmando, ia ser um pontinho, de repente, ia fazer assim. Pum. Peraí, deu errado. Pum. É diferente. Se você olha, simplesmente chegou aqui. Se você fotografa, tapa. Tem uma... o modo pelo qual o aparelho de captação, chamado fotografia ou câmera, é feito, ele não é o mesmo modo pelo qual os nossos olhos são feitos. No olho espírito, o Merleau-Ponty vai dar um segundo argumento. Então, o grande exemplo é como é que é? Os irmãos que inventaram o cinema francês, Méliès, que a primeira exposição do trem entrando na estação, as pessoas estavam sentadas olhando, saíram correndo do cinema, né? Justamente por causa desse efeito tchum. É muito mais aumentante num aparelho de captação do que no nosso olhar. Então, se você vê, imagina, você tem um prato e vai pintar o prato 3/4. Você vai desenhar uma elipse. Imagina que vocês têm um trabalho, uma empresa, trabalho modelagem 3D e tudo, vão fazer uma elipse, Bom, para o Merleau-Ponty,
isso seria tentar nos colocar numa posição de aparelhos fotográficos, não na posição de um artista fotográfico, um artista que utiliza a fotografia, de um aparelho de captação, que tem um ponto de fuga. Porque, na realidade, o que a gente vê é uma forma que vai em torno da elipse, sem ser elipse. Porque não é uma elipse, é um prato redondo. É um prato que está sendo visto de lado. Então, é isso que aparece nos quadros Cézanne. Não é que ele está se deformando, que ele não saiba fazer. É que é uma coisa redonda que está sendo vista de lado. Se ele pintasse o prato como uma elipse, ele estaria mentindo sobre a verdade da coisa. Se ele pintasse como um redondo, ele estaria mentindo sobre o nosso ângulo sobre a coisa. Então, fica essas duas coisas ao mesmo tempo lutando nos quadros. É um modo pelo qual um filósofo olha um quadro e tenta explicar o que está acontecendo. É assim que a gente vê. A gente, quando olha um quadro, quando olha um prato, a gente não fica achando que o prato não é mais redondo. A gente está vendo que é uma elipse, mas a gente não acha que tenha mais espaço numa direção do que no outro no prato. A gente vai querer distribuir tudo igualmente pelo prato. Então, num outro exemplo, você vê aqui, você tem um friso e uma figura no meio, e o Cézanne não consegue fazer com que os frisos se mantenham numa linha. Olha só. Eu desenhei em cima de um Cézanne, tudo bem? Ele faz isso. Então, seria um exemplo de, olha só, estou dizendo, bando de comunista, não consegue nem pintar um friso continuando por trás de uma pessoa. E um outro exemplo, que a gente já falou na aula passada, a mesa desse Gustave Gueffroy, que fica tudo deformado, mas a ideia do Merleau-Ponty é a seguinte: quando você olha as coisas, você está a cada vez nas coisas. Você não está numa distância, como se fosse um observador absoluto, que vê cada coisa colocada num lugar. Você se investe em cada um. É como se o mundo fosse redondo. A visão nos ensina que o mundo é redondo. Querem uma prova? Está aqui. Isso daqui é uma obra de arte do David Hockney. Ele se colocou numa rua reta. Vocês veem embaixo os pezinhos dele. Ele está parado assim, fazendo foto. E aí colou todas as fotos. E mostrou que uma estrada reta, ela fica abaulada. Porque a visão é aquela coisa que mostra, que faz o mundo ficar redondo. Você, quando é professor e dá aula, você chega na sala de aula, tá aquelas cadeiras, você fica vendo o tempo todo se formarem umas pirâmides de cadeira andando, assim, ou quem vai no Maracanã, não sei, quem gosta de futebol. Tem algum sentido o que eu estou falando? Porque, olha só, quando eu falei que o tema era percepção, a gente ficou achando que ia falar coisas já sabidas da percepção. Não, o que o Merleau-Ponty está propondo é que a gente entre numa coisa a 300 km por hora e comece a ver coisas super alucinadas da percepção. Meio que quando a gente olha para o ventilador, às vezes a gente começa a ter a impressão de que ele está girando ao contrário. Porque o mundo visual é um mundo onírico para o Merleau-Ponty. É um mundo meio delirante. E a gente fica querendo colocar ordem nele o tempo todo. A gente fala de ilusão e tudo, mas para o Merleau-Ponty é constitutivo do real todos esses níveis de delírio visual, delírio sonoro e delírio absoluto. Tá? Essencialmente, o imaginário não é separado do visível, Merleau-Ponty. O imaginário faz parte. A gente vê o imaginário. Mas a gente vai ver isso melhor no Olho Espírito. Tá? Então, a Ju falou de aprender, fazer uma linha e depois colocar dentro. Merleau-Ponty fala, só que não. O que Cézanne ensina é que não é por aí, não. Uma linha que delimita, isso é geometria. Por exemplo, se você pegar uma maçã e desenhar um contorno, aquela maçã que a gente desenha assim, isso é uma coisa, isso é um logo. Por exemplo, olha um logo aqui, com uma linha. O que é o que a gente chama de linha? Linha é isso, ó.
é o fato... O que você desenharia como a linha desse objeto aqui, é o fato de que esse objeto entra no espaço, que ele é tridimensional, que ele existe, é real. É o limite ideal em cuja direção os lados da maçã fogem em profundidade. É isso. Então, se você vê aí, por exemplo, nessa maçã, nesse grande prato, tem uma maçã do lado e você vê que tem a tinta da maçã entra na tinta da parede. Não é muito claro onde termina a maçã, onde começa a parede. Eles se interpenetram. Se você fizer uns closes, você vê que entre uma maçã e a outra dá também uma entrada, uma invaginação. Se ele não marcasse nenhum contorno, ele estaria no esquema impressionista. Os objetos perderiam sua solidez. Como, por exemplo, nesse lindíssimo quadro do Monet, que eu vi no MAN, na década de 90, vocês não tinham nem nascido. É um espetáculo esse quadro. Aqui no MAN do Rio. Se você marcasse só um, seria como um logo da Apple. Não teria profundidade, seria um desenho como o Mickey. Ele é super simpático. Eu acho que se os Estados Unidos não for destruído por uma ira divina, é só porque eles criaram o Mickey Mouse, que é uma das coisas mais simpáticas que alguém pode ter feito em toda a humanidade. Então, se você perde a profundidade, o que é a profundidade para Merleau-Ponty? É a dimensão no qual você tem uma coisa real, coisa profunda. A coisa não está exposta para nós como numa representação. Ela tem reserva. É porque eu tenho isso aqui que tem um outro lado, tem um lado oculto. Tudo tem lado oculto. As coisas são profundas e não se esgotam no olhar. É por isso que o Cézanne vai usar vários azuis para fazer os contornos da maçã. Então, por exemplo, eu peguei um Mickey Mouse do Andy Warhol. Ele continua sendo simpaticíssimo. Mas você vê que o Andy Warhol, nessa serigrafia, ele coloca vários contornos. Ele é um intelectual, como todo mundo que é artista é intelectual. Tá? Não existe um artista que não seja intelectual. Um artista é alguém que pensa arte. Tá? Ele pode não escrever texto de filosofia, mas o que é um sambista? É um intelectual. É alguém que pensa escola da arte. Prova. Fundaram a escola de samba. Era um lugar, escola de samba, na intenção original, era um lugar para pensar uma outra forma de música, uma outra forma de samba, uma forma de samba que fosse para... Você anda com a música. Olha o delírio que eles inventaram. Você fazia um desfile. Normalmente, samba, música é para dançar ou música é para escutar. Eles colocaram uma música que era para andar, desfilar. Desfilar é o quê? Um pouco andar, um pouco dançar, uma mistura. Vai indo, vai atravessando a cidade. E aqui você tem esse Mickey, que tem várias linhas. Então, provavelmente o Andy Warhol sabia desse tema, das maçãs de Cézanne. Isso era algo conhecido, essas diversas linhas. E ele faz isso também com um Mickey. Só que o que é Mickey? Né? Mickey não é uma maçã que tem peso. Mickey é Mickey. Mickey é uma imagem. Então, o que produz? Uma certa fantasmagoria. É engraçado, né? Fica menos real, no caso do Mickey, para mim. E fica espetacular, mas só para dizer, não existe uma regra em arte dizendo se fizer tal coisa, produz tal sentimento. Né? São explorações. Bom, o olhar, se você colocar vários contornos, eu posso ter mais 5 minutos, que eu estou estourando o tempo. Posso ter mais 5 minutos? Porque dá vontade de não acabar. Assim. Mais 50, mais 1 hora. Minha vida não tá aqui. Eu vou ficar em casa o tempo todo. Acho que boa parte do pessoal também. Só você que tem uma vida... Vai ficar mais 5 horas aí. Então, eu poderia ficar 5 horas aqui. O problema é que tem alunos que têm aula depois. Eu por mim, ficava, assim, tipo aquela coisa... Tipo, da aula até cair sem saliva. Com fome. Bom, então, se você coloca diversas linhas, o teu olhar fica sambando de uma para outra. É como você, quando olha alguém, você fica olhando assim. Não precisa estar... não dá, tem várias coisas que não dá para fazer, como fazer em sala de aula. Tipo,
E algumas vezes, para mostrar a potência do olhar, eu pegava um aluno no meio da aula e olhava fundo no olhar dele. As pessoas não aguentam. O que o Merleau-Ponty está estudando é uma coisa sensacional. Tipo, tenta olhar o olhar de alguém, né? Mesmo quando você está beijando, mesmo quando está próximo de alguém, é difícil, né? Bom, então, você colocar... Esse aqui é o Renoir. Por que eu coloquei Renoir? Não, isso aí não é Renoir. Tá. Vou para uma coisa assim. Não consegui encontrar muitos exemplos, mas vamos pegar essa maçã aqui, essa pera, a pera lá do alto, que tem um trocinho preto lá próximo do cabinho. Tem aquilo lá, tem uma espécie de atmosfera. Não é o mesmo exemplo, eu não consegui achar. Então você fica assim, meio... o que delimita é um bando de coisas, assim, toda essa aura em volta. O que dá uma indeterminação na coisa, e dar indeterminação à coisa paradoxalmente, liberar a coisa ser coisa. Se você tivesse colocado um traço forte, a Ju falou que fica procurando colocar linhas finas. Não sei por que é assim, mas talvez dê mais determinação, dê mais espaço de jogo. É isso que está em questão aqui. Então, o Merleau-Ponty está mostrando que Cézanne não faz um desenho que ele colore, mas o desenho é o que resulta de colocar cores. Por quê? Porque eu quero a espessura do mundo. O mundo, o que é? É cor na linha. Para alguém que vive a percepção, para quem vive a visão, o mundo são cores. Não tem lacuna, não tem ausência, né? É cor, 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 cor. Tá, vou pular. Então, Cézanne não tenta dar a sensação de realidade, dar a sensação de profundidade. O que acontece em Cézanne é que... Olha a frase, olha o problema. Na percepção primordial, a distinção do tato e da visão são desconhecidas. Talvez para vocês não tenha nenhum sentido falar isso. O que é percepção primordial? Vou traduzir, tá? Na percepção. É só quando a gente conceitualiza que a gente vai falar assim, tem 5 sentidos, não é? Tem orelha, tem olho, tem língua, essas coisas todas. Mas quando a gente está na coisa mesma, não tem distinção de tato e visão. Peraí, Merleau-Ponty está errado. Eu não posso ver cheiro de bolo de fubá. Eu não posso escutar amarelo. A resposta do Merleau-Ponty é: pode. Eu posso ver cheiro de bolo de fubá, eu posso escutar amarelo. Isso parece que vocês estão numa aula de... Como é que é? De coach na internet. Ou de impossível? Fácil. Né? Parece uma coisa assim. Só que não. A ideia é a seguinte: nós temos uma tradição. A tradição, o grande tema da tradição é a percepção. É o ponto de partida da tradição. E aquilo que ela conceitualizou e amarrou do modo mais amarrado possível. Quem fez essa divisão da percepção em 5 sentidos autônomos foi a filosofia. Aristóteles de Anima. Aristóteles dividiu em 5 sentidos, só que tem o cheiro da maçã, o gosto da maçã, o peso da maçã, tudo da maçã. Como é que eu tenho a maçã? Ele teve que postular um sensível comum, que é algo interno, que é a junção não sensível de todos os sensíveis. Ou seja, você tem uma maçã, ela é dividida pelos sentidos, é assim que se teoriza, pelos 5 sentidos, e ela é reunida pela imaginação numa noção comum, que não tem nenhuma relação com a maçã lá de fora. O Merleau-Ponty está dizendo: meus amigos, vocês estão percebendo que isso é cultura? Isso não é a maçã? Isso não é a nossa percepção da maçã? Isso é uma narrativa sobre a maçã. O que é um pintor? O que é alguém que se interessa pela percepção? É alguém que vê que quando você tem a maçã, está tudo junto. A maçã que você come cheirando, sentindo o gosto, o peso, é tudo junto. E a ciência é o estudo conceitual que se faz do corpo que nos ensina a distinguir as coisas. É a cultura isso.
O nosso modo de ter acesso às coisas, de nos relacionar com alguém num beijo, com alguém numa briga, com um gramado, com o mar. Você, quando mergulha no mar e acha incrível, você não tem assim o tato, a visão. Você tem uma experiência intensa de tudo junto ao mesmo tempo agora. Então, a coisa vivida, pensa mergulhar num lago e no mar. A coisa vivida não é reconhecida ou construída a partir dos dados dos sentidos. Ela é o centro, é o mar. Tipo, esse mar tá bom, tá incrível. Esse dia tá sensacional ou tá horrível, né? O Cezanne diz que nós vemos a profundidade, que nós vemos a veludade, a maciez, a dureza dos objetos. Diversos artistas dizem isso. Tem diversos artistas que escutam sons quando olham quadros. Vocês podem dizer, isso daí, de repente, é uma tradição da qual eu não pertenço e não quero pertencer, gente maluca, gente esquisita. Mas o fato é que o modo pelo qual se fala em arte acerca dos sentidos é muito diferente do modo pelo qual se fala em ciência acerca dos sentidos. Há um nível de menos conceitualidade, de menos limitações que há na ciência. Cezanne diz que nós vemos o cheiro dos objetos. Uma pincelada. Imagina que Cezanne estava errado, mas era isso que ele queria. A gente, quanto filósofo, a gente tenta entender aquilo está errado, mas é o que ele está fazendo. Tá? Então, quando ele tem que colocar um verde, de vez em quando ele hesitava durante 1 hora, é porque não é só para ter o verde que seria fotograficamente igual ao verde. É o verde que dá aquela folha entumecida naquele dia, pesado, com vento, com um certo cheiro de eucalipto. É isso que ele quer. Pegar. Eles faziam telas, nós queremos um pedaço da natureza. Basicamente, o pintor tem que ser igual a Deus, para Cezanne.